uma sombra se aproxima, sussurrando segredos de transformação e renascimento. O arcano 13, a morte, não é o fim, mas uma passagem, um convite para deixar o velho para trás e abraçar o novo. Imagine, por um momento, que cada ciclo em sua vida é como uma folha que cai de uma árvore. Você já parou para pensar no que precisa ser liberado? O que está pesando sua alma? Enquanto você reflete, visualize essa energia poderosa, que corta as amarras do que não serve mais. A morte nos ensina que cada fim é, na verdade, um novo começo disfarçado. Mas como reconhecer essas oportunidades? Como lidar com as transições inevitáveis que a vida nos impõe? E se eu te dissesse que os símbolos desse arcano estão em todos os lugares ao seu redor, esperando para serem descobertos? Prepare-se para uma jornada profunda, onde cada reviravolta pode iluminar seu caminho. O que você faria se entendesse que, mesmo nas dificuldades, há sempre uma luz no fim do túnel? Mantenha sua mente aberta, pois a sabedoria do Arcano 13 pode ser a chave para a sua transformação pessoal. Simbolismo e significado. O Arcano 13, comumente conhecido como a morte, é um dos símbolos mais intrigantes do tarot. À primeira vista, pode parecer assustador, mas na verdade, ele representa a transformação e o renascimento. Em muitas culturas, a morte é vista não como um fim, mas como uma transição necessária para o surgimento de algo novo. As imagens que costumam acompanhar esse arcano, como a figura de um esqueleto ou a presença de flores, reforçam essa ideia de ciclo natural. Elas simbolizam que, para que a vida possa prosperar, é preciso que algumas coisas morram. Seja uma fase, um relacionamento ou crenças ultrapassadas. Quando observamos as ilustrações do Arcano 13, notamos ícones que falam de renovação, como a presença do sol nascente. Essa imagem sugere que após a noite mais escura, a luz sempre retorna. Assim, a morte não é um ato isolado, mas parte de um ciclo contínuo de transformação. É um convite a olhar para a vida com a compreensão de que tudo está em constante mudança. A ideia de que a morte é um passo necessário para o renascimento ressoa profundamente em muitos aspectos da vida humana, desde a natureza até as experiências pessoais. Esse simbolismo é particularmente relevante em momentos de crise ou transição. Quando a vida nos apresenta desafios, o Arcano 13 nos lembra que a mudança é inevitável e necessária. A dor da perda ou do fim pode ser intensa, mas é, muitas vezes, o precursor de um novo começo. Essa perspectiva pode ser um bálsamo em tempos de dificuldade, encorajando-nos a não temer o que está por vir, mas a acolher as transformações que a vida nos traz. Além disso, o Arcano 13 é um lembrete da impermanência. Na sociedade contemporânea, onde muitas vezes se busca a estabilidade, essa carta nos instiga a abraçar a fluidez da vida. A morte simbólica, então, não é apenas a finalização de algo, mas uma abertura para novas possibilidades. Essa ideia de que tudo passa é fundamental para a nossa evolução pessoal e espiritual. Por fim, o Arcano 13 nos convida a refletir sobre o que precisamos deixar para trás. Muitas vezes, a resistência à mudança é o que nos impede de avançar. Ao explorarmos o simbolismo desse arcano, somos incentivados a soltar o que não nos serve mais, permitindo que novas experiências e oportunidades entrem em nossas vidas. Interpretação em leituras de tarot. Quando o Arcano 13 aparece em uma leitura de tarot, seu significado pode variar dependendo do contexto e da posição em que ele se encontra. Se ele surge na posição do passado, por exemplo, pode indicar que o consulente já passou por uma transformação significativa. Isso pode significar a superação de um período difícil, o fim de um relacionamento ou a conclusão de um ciclo. Nesse caso, o arcano serve como um lembrete de que, embora a transição possa ter sido dolorosa, ela trouxe consigo lições valiosas. Na posição do presente, o Arcano 13 sugere que o consulente está em meio a um processo de transformação. Essa carta pode indicar que mudanças estão em andamento, e que é fundamental aceitar e abraçar essas mudanças. O desafio aqui é a resistência. Muitas vezes, as pessoas hesitam em deixar para trás o que já não serve. O arcano, então, encoraja a aceitação e a disposição para se adaptar às novas circunstâncias que estão se apresentando.
Por outro lado, quando o arcano 13 aparece na posição do futuro, ele pode sinalizar que mudanças significativas estão a caminho. Essa carta pode ser vista como um aviso para o consulente estar preparado para o que está por vir. Embora a mudança possa trazer incertezas, o arcano 13 também sugere que essas transformações serão necessárias para o progresso e o crescimento. A mensagem aqui é clara: o futuro é uma continuidade do presente, e o que se planta agora determinará o que florescerá mais adiante. Além disso, o arcano 13 pode indicar mudanças em várias áreas da vida, como carreira, relacionamentos ou saúde. É um lembrete de que a vida é dinâmica e que as oportunidades de crescimento muitas vezes surgem em momentos de crise. A interpretação desse arcano, portanto, não é apenas sobre o que está terminando, mas sobre o que está começando. Ele incentiva o consulente a olhar além do fim aparente e a se concentrar nas possibilidades que podem surgir. Por último, é importante lembrar que o arcano 13 não deve ser visto apenas como uma carta negativa. Em vez disso, ele é um símbolo de esperança e renovação. A transformação que ele representa pode ser desafiadora, mas também é um sinal de que novos caminhos estão se abrindo. Assim, ao interpretar essa carta, é essencial adotar uma visão equilibrada que reconheça tanto os desafios quanto as oportunidades que vêm com a mudança. Aspectos psicológicos e espirituais. Quando falamos do arcano 13, a morte simbólica se apresenta como um dos aspectos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desafiadores. O impacto psicológico dessa morte não é apenas sobre o fim, mas sobre a libertação de velhos padrões que nos prendem a ciclos negativos. É como se o arcano dissesse: é hora de deixar para trás aquilo que não serve mais à sua jornada. Esse convite à introspecção pode ser desconfortável, mas é uma oportunidade valiosa de autoconhecimento. Essa introspecção muitas vezes leva à reflexão sobre os hábitos, crenças e comportamentos que já não fazem sentido. Ao olhar para dentro, o consulente pode perceber que muitos dos seus medos e limitações são construções da mente que precisam ser desconstruídas. O processo de soltar essas amarras pode ser doloroso, mas traz consigo um profundo alívio.